Olá, meu nome é Ana Clara Alvarenga, eu sou licencianda em Ciências Sociais pela UF de Campos do Goytacazes e atualmente eu atuo como monitora de oficina de texto 1, com a professora Jaqueline. Os objetivos dessa disciplina são fornecer instrumentos e auxiliar na leitura e produção dos textos. Entre os tópicos abordados estão diversos gêneros acadêmicos, estrutura, formatação e normativas da BNT. Eu escolhi essa disciplina pois eu considero a oficina de texto 1 primordial no período introdutório, pois ela apresenta os gêneros mais utilizados no meio acadêmico, ajudando os graduandos que estão tendo o primeiro contato com os textos e com a produção de trabalhos na universidade, sendo assim uma ruptura entre a vida escolar e a vida acadêmica. As minhas funções como monitora são auxiliar nas produções das oficinas passadas em aula. Como licencianda, tem sido uma ótima experiência poder lidar com esse contato com os alunos em sala de aula. Das minhas experiências como monitora, a minha primeira turma foi a 2022.1, que ficou decidido que seria em um formato remoto, mesmo a universidade já tendo retornado às aulas presenciais no modelo híbrido. Porém, eu tentei trazer monitorias presenciais para aproximar esses alunos da universidade, evitando assim o distanciamento e a evasão do curso. E agora nós temos a 2022.2, que pôde ser recebida presencialmente na UF, e também temos agora o diferencial do apoio online, que foi adquirido durante a pandemia com o uso do Classroom, do WhatsApp e de outras ferramentas. Eu também tenho uma aula programada sobre resumo, fichamento e referências, a ser dada na turma 2022.2. E o plano de aula está anexado. A fim de trazer esses alunos da 2022.1 para dentro da universidade, eu propus uma atividade interdisciplinar com apresentação de curtas animados, em parceria com a monitora da disciplina de Antropologia 1. Nós planejamos uma tarde com exibição e discussão desses curtas, trazendo interpretações e um olhar sociológico e antropológico sobre as questões atuais apresentadas nessas animações. Foram apresentados 4 curtas e foi uma experiência muito boa que pretendo repetir agora com a 2022.2. Essas são as referências audiovisuais dos curtas apresentados. E essas são as principais referências da disciplina. Muito obrigada pela atenção. Olá, eu sou o Léo e esse vídeo é o meu relato da minha experiência como monitor na disciplina de Produção Audiovisual da UF. Minha atuação como monitor foi incentivada principalmente por 2 motivos. Primeiro, que através de experiências tanto na faculdade quanto experiências externas, eu acabei descobrindo uma vocação no audiovisual. E essa vocação me fez ter um interesse em procurar uma alternativa dentro do ambiente acadêmico em que eu pudesse me aprofundar mais e ampliar o meu repertório. Então eu vi, na oportunidade de ser monitor, um caminho onde eu teria o auxílio de um professor, uma metodologia de ensino em que eu tomaria parte e também a chance de aplicar tudo que eu estudo sobre o audiovisual na prática. Até porque a minha experiência com a disciplina de produção audiovisual por si só não foi durante o período remoto. Então, a própria atuação como a monitoria, eu vi como uma oportunidade, me serviu e tem servido para atuar no âmbito prático, que acabou sendo uma lacuna durante a minha formação acadêmica. Além disso, a atuação da monitoria era um desafio novo para mim. A docência foi uma coisa que passou muito poucas vezes na minha cabeça, mas eu enxerguei nela uma oportunidade de quebrar algumas barreiras pessoais, desenvolver novas habilidades e também estabelecer um possível degrau para um possível mestrado no futuro. Assim, junto ao professor Guilherme Lima, nós fomos moldando e adaptando as práticas em sala de aula e demos início ao nosso projeto que se intitula A Importância da Prática do Audiovisual para os Alunos de Publicidade. O objetivo principal do projeto foi auxiliar no contato e na aplicação prática dos fundamentos teóricos vistos em sala de aula, para que o processo de entendimento dos alunos acerca da complexidade do audiovisual
fosse facilitado. Assim, como metodologia, nós propusemos atividades práticas de captação de imagem com o celular, direção de fotografia dentro do estúdio do IACS, captação de som com microfones direcionais e acondensadores e seus respectivos padrões de diretividade, edição de vídeo em softwares não lineares, criação de podcasts com softwares gratuitos, construção de moodboard visando a fixação de conceitos sobre direção de arte no cinema, publicidade, enfim, e também a criação completa de filme publicitário para um cliente real. A minha atividade como monitor ficou atrelada ao auxílio e à orientação dos alunos em todas as etapas de produção, ajudando a manusear e configurar equipamentos, tirando dúvidas acerca dos processos e também auxiliando no processo criativo dos alunos em si. A pré-produção de trabalhos, que sejam eles práticos ou não, foi um campo também onde eu atuei durante a monitoria, através da criação de planilhas e organização de quadros de horários para que grupos de alunos pudessem se organizar para a realização das suas atividades. E eu atuei junto ao professor Guilherme Lima para desenvolver critérios de avaliação em cada uma dessas atividades, para assim definir as notas e a avaliação dos alunos ao fim dos períodos. Além de desde Solon Devalle, Thiago Barreto, Walter Murt e entre outras referências que foram apresentadas para os alunos ampliarem seu repertório. Esse contato próximo nas atividades práticas foi muito proveitoso. Da parte dos alunos foi notável um crescimento da empolgação com a disciplina e uma preocupação em fazer os trabalhos da melhor forma possível, observando, testando e aplicando. Os alunos do primeiro período de 2022 contribuíram muito positivamente para a produção de 4 filmes publicitários que seriam veiculados no Instagram do Instituto de Biologia da UF, durante a atividade prática final, que consistiu em uma atividade transdisciplinar com as disciplinas de planejamento de campanha e realização de campanha publicitária. E, ainda no segundo período de 2022, novas propostas de filmes publicitários serão produzidas para um cliente real a ser definido também. Agora, da minha parte, em relação aos resultados, acredito que foi uma experiência que me mudou como pessoa, e eu não esperava que fosse ser algo tão recompensador assim. Cada troca de experiência, cada conversa, cada dúvida, sejam as que eu sabia responder ou as que eu não sabia responder, acho que até principalmente, me deram mais vontade de aprender e me aprofundar nessa área pela qual me apaixonei, que é o audiovisual. E algo engraçado, porque eu tomei a decisão de ser monitor justamente no meu último ano da UF. Então eu vou encerrar essa experiência como monitor juntamente com minha jornada acadêmica, pelo menos nesse nível de bacharelado. E acho que é uma coisa que está me marcando bastante, assim, ter dado esse passo nessa reta final e que está abrindo novas portas. Então a minha expectativa é que, da mesma forma que essa experiência me impactou e deixou uma marca em mim, eu espero ter deixado um impacto e uma lembrança em cada um dos alunos que participaram desse processo junto comigo, tiraram dúvidas comigo, aprenderam um pouco comigo, e espero que tenha sido tão enriquecedor para eles quanto foi para mim. Dessa marca na minha vida, eu quero levar todo o aprendizado recolhido ao longo desse último ano para a minha atuação no mercado de audiovisual, que é onde eu pretendo me profissionalizar. E eu tenho certeza de que tudo que eu aprendi aqui e estou aprendendo vai ser muito útil nessa nova jornada que eu estou pretendendo traçar. Então, para finalizar, eu quero apenas agradecer à UF, a todos os alunos das turmas de produção audiovisual que eu tive a oportunidade de auxiliar e ajudar de alguma forma, e ao professor Guilherme Lima por essa experiência enriquecedora que eu tenho certeza de que eu vou levar para todos os passos que eu der na minha caminhada. Então, forte abraço e obrigado. Meu nome é Beatriz Frizola e eu sou monitora de som no cinema e audiovisual na UF. O meu papel como monitora de som é, nas aulas teóricas, propor materiais audiovisuais e textuais que dialoguem com o conteúdo dado pelo professor, como as propriedades do som, o silêncio no cinema, entre outros. Além disso, incentivar o debate na sala de aula, tendo em vista principalmente o cinema contemporâneo. Na aula de História do Som do Cinema, apresentamos algumas coisas que estão no acervo da UF que servem como um exemplo prático de como funcionava a edição de som e a mixagem antigamente. Então, a gente traz ali, tem até uns discos de vinil, tem também fita magnética de som e tem também várias películas. Então, dá para você realmente visualizar como funcionava o som e como a gente avançou para hoje em dia, em que a gente faz essa pós no computador. Já nas aulas práticas, atuo introduzindo o uso de mapas e boletins de som que podem ser utilizados pelos estudantes e, posteriormente, apresentando os equipamentos de som do IACS junto ao professor, expondo como funcionam os tipos de gravadores, microfones, outros aparatos e suas funções.
Eu auxilio também na etapa de pós-produção, na qual os alunos são convidados a pôr em prática o que foi ensinado a respeito de softwares que trabalham edição sonora e música, como Audacity, Audition e o GarageBand. Entonces, tu sonido no es una canción. No, es un sonido. A proposta do trabalho final é que sejam sonorizados filmes do acervo do Lupa, na UF, pelos alunos. Então eles exercem assim o que aprenderam nas aulas teóricas, utilizando os ruídos, as músicas, o silêncio, o que desejarem. Além disso, pedimos também um mapa de som para os alunos, a fim de que eles possam exercer essa ideia do design sonoro. A maior riqueza do homem é sua incompletude. Toma bem, eu vou fazer só pra você. Tá bom, obrigada. Come tudo, viu, bem? Tá muito magrinha. Olá, eu me chamo Lucas Gonçalves Carvalho e sou monitor do Departamento de Imunobiologia da UF. Desde o início do ano eu tenho trabalhado com diversos alunos da área da saúde e das ciências biológicas as técnicas imunológicas. E nesse aspecto eu pude perceber a falta de um material didático sucinto, um material didático compilado, resumido, de fácil acesso aos alunos da graduação e que fosse também de fácil entendimento para esses alunos universitários. Os materiais disponibilizados, já existentes, eles são muitas vezes de difícil compreensão, são complexos para alunos ao nível da graduação, precisando assim fazer muito mais pesquisas e irem muito mais a fundo no entendimento, não tendo um material que seja base e feito especialmente para os alunos da graduação que entendam então as técnicas trabalhadas. Nós, monitores, ficamos encabidos de pesquisar as aulas, de montar as aulas, porém o aluno ele não encontra posteriormente uma referência para que ele possa pesquisar em casa, para que ele possa se aprofundar no assunto, até mesmo para que ele possa acompanhar a aula de uma maneira ativa. Dessa forma, sob orientação da professora Ana Carolina Monteiro, propomos então a criação de um material didático, uma apostila, um livro, que fosse capaz de reunir as técnicas imunológicas para alunos da graduação, principalmente visando, é claro, os alunos atendidos pelo Departamento de Imunologia da UF. Ao fazer uma pequena pesquisa com um grupo de alunos atendidos pelo Departamento de Imunobiologia, em sua grande maioria, eles responderam que esse material seria extremamente proveitoso para os seus estudos, tanto dentro da sala de aula, quanto após a aula dada, pesquisando e se aprofundando mais naquele assunto. O material será dividido em capítulos. Cada capítulo será referente a uma prática realizada no laboratório. Atualmente, no departamento, nós realizamos 3 práticas, sendo elas o esfregaço sanguíneo hemograma, a tipagem sanguínea, o sistema ABO e RH, além da imunocromatografia. Dessa forma, então, em cada um desses capítulos, nós abordaremos então o objetivo da técnica, o passo a passo da técnica em si e os resultados esperados e até mesmo os passíveis erros de serem cometidos. Nós também contaremos com imagens demonstrativas e links que vão levar a vídeos no YouTube para melhor demonstração das técnicas. E ao final de cada capítulo, nós teremos exercícios de revisão, um desafio e até mesmo casos clínicos. A minha ideia central é que nós aprimoremos esse material para que ele possa ser disponibilizado e divulgado e utilizado até mesmo por outros alunos que não sejam da UF. E que tais técnicas importantíssimas e que nós somos completamente apaixonados possam ser difundidas então para todos.
Olá, me chamo Vitor Hugo Rodrigues do Nascimento e venho apresentar para a Semana de Monitoria o projeto Saber com Sabor, o uso de recursos audiovisuais e digitais no ensino de literatura alemã, orientado pela professora Susana Campos-Filages. Com o ensino remoto, iniciado devido à pandemia da Covid-19, houve uma readaptação dos alunos, professores e monitores diante das aulas em ambiente online. Observando seus desafios, o foco do projeto foi tentar despertar o interesse e manter o engajamento dos alunos nas disciplinas literárias. A minha motivação foi tornar o ensino da literatura alemã em algo mais saboroso, como diz o título do projeto, explorando os recursos digitais disponíveis e que melhor se aplicam a esse tipo de ensino. Como objetivo, tive o desejo em criar e aplicar atividades lúdicas e cooperativas com o intuito de desenvolver boas discussões, gerando um bom engajamento sobre os temas propostos em aula. Também elaborar materiais de apoio aos alunos e fazer um acompanhamento acerca do desenvolvimento deles durante o semestre, esclarecendo dúvidas, auxiliando na elaboração dos trabalhos e provendo sugestões sempre que necessário. Como metodologia, me baseei num artigo de Felder e Brandt sobre o aprendizado ativo. Esse aprendizado tem a intenção de tirar o aluno do seu local, do seu campo passivo, no qual ele apenas ouve e escreve, fazendo ele participar ativamente com perguntas, problemas, atuando individualmente ou em grupos, para elaborar e compartilhar suas respostas com a turma. Pensando nisso, foi proposto com a docente o desenvolvimento de atividades entre os alunos e o professor, de interação entre os alunos e o professor, de modo a criar um sistema dinâmico de aprendizagem, levando sempre em consideração a importância da participação dos alunos nas discussões abertas nas aulas de literatura. Também analisamos as eventuais dificuldades que os alunos passavam, em que observamos casos de conflitos de horário entre disciplinas presenciais e remotas, problemas técnicos e a indisponibilidade de alguns alunos por outros motivos. Com isso, tentamos adaptar as melhores formas de lidar com essas situações. E, por fim, manter uma comunicação constante com os alunos, seja por meio de grupos de WhatsApp da turma ou individualmente. Como resultado parcial, primeiro devo dizer que não foi possível a criação de atividades lúdicas e cooperativas que foi amplamente afetada pelo baixíssimo número de alunos participantes na disciplina remota. Além de poucos inscritos, houveram muitas dificuldades apresentadas pelos alunos para o acompanhamento da disciplina. Foi elaborado também como material auxiliar um manual do aluno de letras alemão. Esse manual ele tem a intenção de ajudar não apenas os alunos das disciplinas literárias, mas sim todos os alunos do curso de letras alemão de todo e qualquer período. Ele promove explicações, tutoriais e diversos links úteis. E trazendo um saber com sabor, está sendo desenvolvida a página no Instagram Literatura Além das Palavras. Essa página tem como objetivo unir o útil ao agradável, levando em consideração a grande influência das redes sociais, atualmente, e as postagens irão trazer de forma agradável e descontraída informações e indicações úteis acerca de temas de literatura alemã. Aqui vocês podem ver algumas das páginas, selecionei algumas páginas para ter uma noção de como é que está ficando, de como está o manual, que ele já está pronto. E está prestes a ser lançado formalmente pelo setor de alemão. Aqui mais algumas páginas. Aqui eu apresento a capa de algumas das postagens que estão sendo elaboradas para o lançamento da página do Instagram. E por fim, como tentativa de atrair mais alunos para disciplinas literárias, foi proposto também flyers de divulgação, com o intuito de atrair o maior número de alunos para o semestre de 2022.2. Essa foi minha apresentação, gostaria de agradecer a oportunidade de ser monitor e apresentar o meu trabalho, e a docente orientadora Susana pela ajuda disponibilizada. Muito obrigado.
Olá, eu sou a Stephanie e eu vou apresentar o projeto de monitoria da disciplina de Biologia Celular, Molecular e Genética. A docente, então, responsável pelo projeto é a professora Ethel Gimba. O título é Inovando em Abordagens Didáticas em Biologia Celular, Molecular e Genética. E esse é um dos 2 projetos que contemplam essa disciplina. Sobre mim, eu sou Stephanie Rona Martins Vargas, eu sou discente de enfermagem da UF e atualmente estou no 6º período. Eu iniciei o projeto de monitoria em 2022.1. O que me motivou e o que me motiva a estar nesse projeto? Ter a participação ativa no processo de ensino e aprendizagem dos alunos, a oportunidade de criar e oferecer aos estudantes atividades criativas que componham o seu aprendizado e também a possibilidade de fazer a diferença na vida de alguém. Sobre os objetivos do projeto, assim como o tema, é inovar em abordagens didáticas em biologia celular, molecular e genética, auxiliar os ingressantes na disciplina, instruindo quanto à elaboração dos seminários e das atividades do estudo dirigido, e junto com a professora, organizar as aulas práticas e elaborar o cronograma de atividades, estimulando também a conexão dos conteúdos teóricos com o impacto clínico dos mesmos, o que é super importante para os futuros enfermeiros. Sobre a minha metodologia. Então, meu foco é ir além do básico. Uma das atividades em que fizemos foi uma aula prática ministrada por mim do sistema de endomembranas, em que o objetivo era estimular o pensamento crítico através de 3 casos clínicos apresentados e também fixar o conteúdo teórico. Outra atividade foi a monitoria sobre o tema de membrana plasmática e sistema de endomembranas, em que o objetivo foi revisar e fixar o conteúdo de uma forma lúdica, com a massa de modelar, caracterizando então a forma e a função dos componentes celulares. Outra atividade foi a monitoria de revisão de conteúdo para a prova. Foi uma revisão diferenciada, em que reproduzimos o jogo dos 3 pontinhos, com todo o conteúdo abordado na aula, tanto teórica quanto prática. E esses foram exemplos de atividades que foram feitas, de diversas outras, e de futuras atividades que eu pretendo levar aos alunos. Os resultados parciais de uma pesquisa de avaliação com os alunos no final do período demonstrou que 100% dos alunos consideram a monitoria relevante para o estudo de biocel, e mais da metade da turma deu nota 5, que era a nota máxima, de quanto a monitoria ajudou a fixar a matéria. Outros números que eu trouxe foi o número dos estudantes que já passaram por esse projeto, estando na disciplina de Biologia Celular, Molecular e Genética. 50 alunos, então, viveram e estão vivendo até o momento essa experiência. E 12 é o número de horas dedicadas, no mínimo, por semana ao projeto, que é o que já prevê no edital. Essas são as minhas referências e muito obrigada pela atenção. Olá, eu sou a Andressa, eu sou estudante de Pedagogia e monitora da disciplina Antropologia da Educação 2. Eu participo da monitoria há pouco tempo, eu entrei apenas no 2º semestre. A monitoria foi uma luz no meu caminho acadêmico e profissional. Ela aconteceu em um momento em que eu precisava muito ter outra experiência com educação, fora das instituições privadas. O projeto de monitoria ele também me permite o acesso à vida acadêmica para além das aulas, para além de executar trabalhos. E é algo que nós trabalhadores muitas vezes somos impossibilitados de desfrutar com plenitude. É muito bom poder contar com a professora Mariana Paladino como a minha orientadora no projeto. Ela é uma professora que trabalha de forma bastante horizontal, sempre incluindo os alunos e a opinião dos monitores nas decisões que envolvem o decorrer do semestre, os planos de aula. Essa horizontalidade ela só é possível porque a gente reconhece que levar em conta o contexto de cada aluno resulta em uma sala de aula mais democrática. É através dessa outra experiência em sala de aula que eles estão tendo com a gente mostra para esses futuros educadores que existe a possibilidade de uma pedagogia sensível, que não vê a sala de aula como uma grande massa uniforme e consegue reconhecer nessas particularidades potência para a criação em vez de divisão.
Faz parte da disciplina conhecer diferentes culturas e debater sobre os fenômenos culturais da sociedade brasileira, o que dá ao futuro educador acesso a um olhar diferente para um universo que ele já conhece. Essa formação cultural ela é tão importante quanto aprender métodos didáticos, e é com essa bagagem que o futuro educador poderá enriquecer suas aulas sem se tornar refém do material didático oferecido pelas escolas, que podem se mostrar insuficientes para abordar a complexidade do mundo em que a gente vive. A gente tem 3 grandes trabalhos que são desenvolvidos com os alunos ao longo do semestre, que é o diário de campo, uma pesquisa e um artigo que é a síntese dessa pesquisa. O diário de campo, ele é feito ao longo de todo o semestre. Os alunos eles podem usar para anotar suas percepções, suas experiências pessoais. A gente também pede para que eles façam registros sobre atividades propostas. A gente teve a Semana da Pedagogia e a gente incentivou os alunos a irem aos eventos e fazerem registros sobre os eventos para incentivar essa ocupação da universidade pelos alunos. E esse diário de campo ele é dividido em 2 partes. Uma é reservada para essas atividades e anotações pessoais, e a outra ela é dedicada a registros sobre a pesquisa que eles vão desenvolver também ao longo do semestre, que é uma pesquisa antropológica. Eles se inserem em meios de educação, formal ou não formal, e a partir dos temas que a gente discute em sala de aula, como raça, gênero, sexualidade, diferentes etnias, eles vão usar desse recorte para nortear suas pesquisas, e ao fim do semestre nós temos aulas dedicadas ao compartilhamento desse trabalho que os alunos executam. Há uma conversa geral sobre como foi essa produção, eles mostram os diários, tem esse compartilhamento, e ao fim de tudo é bem bonito ver o empenho de todos em fazer suas pesquisas e a dedicação com que eles personalizam seus diários. É bonito ver eles se empolgando com esse aspecto mais lúdico dos diários, porque muitas vezes esse tipo de atividade fica reservada à educação infantil e os adultos eles ficam um pouco escanteados desse tipo de ação. E a gente também faz uso do Padlet como uma construção coletiva da turma. A gente compartilha fotos, vídeos, música, todo tipo de mídia que tem a ver com o que é discutido na disciplina. Isso também faz parte daquela construção horizontal da gente também trabalhar a partir dos conteúdos que eles trazem. E é isso, esse é o jeito que a gente trabalha, esse é o jeito que o projeto de monitoria tem acontecido. E é um prazer fazer parte desse processo. Meu nome é Guilherme Duarte e eu sou o monitor da disciplina de Projeto de Urbanismo 1, orientado pelos professores Sérgio Bahia e Fernanda Furtado. A disciplina está alocada no 6º período do curso e ela é o primeiro contato do aluno com a prática urbanística. O conteúdo programático da disciplina contempla temas como a estrutura do espaço urbano, parâmetros urbanísticos, acessibilidade urbana, mobiliário urbano, projetos de alinhamento e infraestrutura urbana, todos eles utilizados como conceitos para desenvolvimento de projeto de intervenção no desenho urbano. O meu papel é auxiliar na apreensão do espaço urbano e na prática de projeto. Observando a grande dificuldade dos alunos em desenvolver um olhar crítico e na apreensão de referências, tendo em vista que muitos de nós alunos no cotidiano não possuímos acesso a espaços urbanos de muita qualidade, ou menos complexos, como em grandes centros urbanos. Daí que veio a ideia de criar um acervo colaborativo para compartilhamento de conhecimento e experiências pessoais. O acervo colaborativo tem como objetivos a criação de um repertório referencial para maior assimilação do conteúdo, estimular a habilidade de desenvolver análises críticas sobre o espaço urbano no cotidiano, a promoção do debate acerca do conteúdo programático da disciplina,
capacitar o aluno a compreender o resultado prático das normativas e legislações, auxiliar o aluno na tomada de decisões ao propor soluções nos exercícios de projeto urbano e ilustrar conceitos e definições inerentes ao conteúdo da disciplina. A metodologia adotada foi a de disponibilizar uma plataforma organizada e de fácil acesso para compartilhamento entre alunos, professores e monitor, com materiais iconográficos, desenhos, documentos, manuais, vídeos, obtidos nas pesquisas, na caminhada na própria rua ou no desenvolvimento dos próprios projetos, acerca dos eixos temáticos relacionados ao conteúdo da disciplina e à prática de projeto. O Drive está subdividido em 5 pastas, com esses eixos de acessibilidade urbana, infraestrutura, mobiliário, parâmetros urbanísticos e projetos de alinhamento. Todas essas pastas estão subdivididas em bibliografia, casos problemáticos, casos exemplares e referências projetuais. Nessa estrutura, materiais de conceitos e definições seriam os materiais bibliográficos, como os guias. A apresentação de exemplos iconográficos que mostram situações ideais ou irregulares. Estão disponíveis exemplos de projetos de outras turmas com exercícios similares. Referências projetuais reais para que o aluno consiga materializar as ideias. Um exemplo de material encontrado na pasta de acessibilidade urbana, casos problemáticos. Tem esse exercício de análise de acessibilidade no espaço urbano que eu mesmo fiz em uma disciplina optativa com o professor Sérgio Bahia. Então, outro exemplo, na pasta de parâmetros urbanísticos e referências projetuais, um exemplo de aplicabilidade dos parâmetros urbanísticos que desenvolvi quando fui monitor da disciplina de Projeto de Arquitetura 3, explicando como a legislação incidia na prática de projeto. Resultados parciais a criação de vasto repertório resultou em soluções diferentes para o mesmo espaço, nesse exercício do primeiro módulo, como esse exemplo nesse bairro virtual. Aí nós temos 4 grupos diferentes que fizeram intervenções distintas em um mesmo espaço com as mesmas complexidades. Ao final, no último módulo, as soluções são propostas para situações reais com diversidade de representação. Em tela, nós temos o caso do bairro de Alcântara, em São Gonçalo. Temos aí uma planta baixa, perspectivas 3D e uma perspectiva isométrica ilustrando o projeto de intervenção. Olá, meu nome é Rafael Moraes Zorzeto. Eu sou aluno do curso de Matemática com ênfase em Matemática Computacional do ISEGS, do campus da UF de Volta Redonda, e atualmente eu sou monitor das matérias de Topologia e Análise no RN. Como motivação e objetivos, eu queria ajudar os alunos a compreenderem os conceitos iniciais, principalmente porque quando eu fui aluno dessas matérias foi onde eu tive dificuldade, né? Principalmente em topologia, que são coisas novas, né? São coisas que o aluno ele não trabalha antes de chegar até esse curso. Outra coisa que eu fiz, né, e continuo fazendo, seria assimilar a demonstração. Como assim? Como a gente veio de um período remoto, alguns professores eles estavam avaliando a gente como modo de sabatina, onde a gente fazia demonstração para eles e a gente teria que explicar todos os passos, ou seja, a gente não pode simplesmente só aceitar uma parte da demonstração. Né? Então era isso o que eu faço com os alunos. Às vezes eles me chegam com uma demonstração mais pronta, mas não entendem, e aí eu vou mostrando para eles como funciona cada parte da demonstração, porque precisa de todas aquelas hipóteses. E outra coisa que eu fiz, né, é que às vezes por serem matérias avançadas, né, nem sempre a gente já tem uma resolução pronta. Então, essa ideia aluno-monitor, ou seja, os dois conversando, tentando solucionar aquele problema, né, com a experiência de 2 das áreas, junto com as áreas de IC. Então, foi assim que eu pude tratar a minha monitoria.
Bem, os meios que eu utilizei para fazer isso foram, claro, as ferramentas síncronas, né? Que semanalmente eu estava 6 horas em uma sala de aula disponível para os alunos tirarem dúvida, né, das duas matérias. E duas coisas que eu fazia muito seria a primeira demonstração passo a passo, né? Porque são matérias que são comumente vistas nos cursos de graduação, de bacharelado em matemática. Então a gente tem muita resolução pronta, principalmente dos livros que são usados e tudo mais. Então muitas vezes o aluno ele chega com a demonstração pronta sem entender o que está acontecendo. Então nesse caso eu faço essa demonstração passo a passo para ele, explicando o que está acontecendo, sanando as dúvidas de conceitos que aparecem no meio do caminho. Além disso, quando o aluno ele não chega com uma resposta pronta, né? E talvez não exista assim a princípio, eu faço essa demonstração junto com o aluno. Ou seja, se eu já tenho uma ideia inicialmente, se eu já vi aquela demonstração, eu explico para ele mais ou menos a ideia e aí ele vai seguindo com isso. Ou a gente vai conversando e um ou outro vai escrevendo no quadro de modo para organizar as ideias. Daí fora isso, a gente tem ainda as ferramentas assíncronas, que eu estava disponível quando o aluno me pedisse, no caso, pelo WhatsApp, pelo e-mail, né, às vezes uma reunião no Google Meet. Então, era dessa forma que eu estava coordenando minhas monitorias. E como resultados parciais, duas coisas que eu pude verificar. A primeira é a proximidade dos alunos com as disciplinas, né, com os temas das disciplinas, visto que no início era algo muito novo, algo que não se pensava direito, e agora eles já estão acostumados com aquilo. E outra, né, dos alunos que participaram das monitorias, eu pude perceber um melhor raciocínio de se trabalhar com aqueles temas, tanto por conta de continuidade em espaços métricos, que antigamente era uma coisa bem difícil de trabalhar, a maneira de pensar deles evoluiu bastante sobre essas matérias.